Estamos iniciando o segundo bloco do nosso Roda Livre, hoje recebendo o ex-prefeito de Osasco, Francisco Rossi. Rossi, você escreveu um livro sem saída, dois livros na verdade, sem saída um e sem dois. saída 2. Você narra um episódio da sua vida em que você passou uma certa dificuldade e como você foi conduzindo isso até superar. Uma palavra para nosso ouvinte que está nos assistindo agora, para persistir, para ter perseverança, para ultrapassar, muita gente passando dificuldade, né, Rossi? Na verdade, essa pandemia é o grande teste, né, para todo mundo, porque nós que fazemos rádio, a nossa emissora é considerada uma pequena empresa, né? Nós não somos ligados a nenhum grupo econômico, mas até mesmo as rádios, né, as emissoras ligadas a grandes grupos passaram por dificuldade. E aquelas menores, a dificuldade, assim, foi muito maior, né? E a gente fica triste tendo notícia de rádios que fecharam, que faliram, né? E não só rádios, como vários negócios, hotéis, né? Alguns até de 5 estrelas, né? Fecharam, né? Quebraram. E isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu no mundo todo. Então, eu acho que, primeiro, hoje eu encontro forças, sabe, para superar dificuldades que ainda, em determinados momentos, e a pandemia foi uma delas, me assolam, né? Como a pandemia assolou a vida de milhões de pessoas, né? No mundo todo, e a fome bateu à porta de muitas famílias, né? Hoje eu encontro realmente consolo, apoio e entusiasmo em Deus, em Deus. Faz 29 anos que eu vivi uma experiência com Deus que foi definitiva na minha vida, né? Aos 29 anos, eu ouvia muito falar, puxa vida, você precisa aceitar Jesus como único Senhor e Salvador. E eu falava, mas eu tenho, né? Eu gravei segurando a mão de Deus, ganhei disco de ouro. Quem não tem Jesus vai gravar uma música dessa. Eu achava que era. Hoje eu tenho uma visão muito abrangente acerca dessa questão. Quando as pessoas acham que tem Jesus, elas podem estar numa tradição religiosa, né? Que é diferente. Você conhece Jesus por ouvir dizer. Agora, você interagir com Jesus só depois mesmo que você toma a decisão de receber, de aceitar Jesus como único Senhor e Salvador, aí sim você tem uma vida completamente transformada, você é uma nova criatura e você passa a ter certeza de que tudo passa, né? Eu vejo, assim, todos os dias a gente tem notícias de pessoas que se matam, né, que se suicidam, e eu fico imaginando, puxa vida, será que se essas pessoas tivessem Jesus, partiriam para um gesto assim difícil, translocado, né, que é tirar a própria vida? E realmente uma grande pergunta, será que elas tinham Jesus como único Senhor e Salvador? Eu tenho. Eu não vou dizer que a minha vida seja um mar de rosas, né? É uma luta constante. Eu tenho que agradecer e agradeço a Deus todos os dias pela saúde que Deus me dá, né? Eu tenho uma disposição grande para trabalhar, eu me alegro, né, com as coisas boas que acontecem. Ontem mesmo eu vivenciei algumas experiências muito interessantes lá dentro da minha emissora. E é isso, o que eu digo é isso, se apeguem com Deus, né? Procurem saber sobre Jesus, vai lá no Novo Testamento, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai conhecer Jesus, porque você não vai se apaixonar nunca por alguém que você não conhece. E você só pode conhecer Jesus lendo a palavra. Por isso que eu descobri isso em 2005, alguns anos depois da minha conversão. O Senhor falou comigo que eu deveria estar lendo todos os dias a palavra, isso deveria fazer até o final da minha vida, e é o que eu faço. Eu estou já na 53ª, e torço e oro a Deus pedindo que eu chegue à 100ª vez, né? O Spurgeon, ele morreu com 58 anos, mas ele leu mais de 200 vezes, né, a palavra de Deus.
Então, a solução, a chave do sucesso é Jesus Cristo. E o Luiz Lauro que o diga, né, Luiz Lauro? É verdade, Francisco Passa. Mudou completamente a minha história. Fernando, Rossi, eu quero voltar ao tema da política, até pela sua experiência, né, histórica, não só aqui no estado de São Paulo, na cidade que você foi prefeito, lá em Osasco, mas também como deputado federal, você teve uma visão territorial, né? E a política, eu disse há pouco, como organismo vivo, ela também sofre as suas mutações, né? Quando a gente fala em política partidária hoje, dos governos, dos cargos eletivos, pelo menos do meu lugar de fala, né, das minhas situações de vivências, eu vejo uma apropriação dos cargos públicos como, muitas vezes, dentro de uma troca, referenciado por uma ordem econômica. Você vê governos que grupos econômicos é que determinam a política pública, né? E quanto isso acaba nos esvaziando do que é verdadeiramente a política. Teve uma pesquisa agora do Instituto Confiável, inclusive foi publicada hoje, né? Eu como pesquisador confio plenamente nas pesquisas, e essa pesquisa diz que mais de 33 milhões de brasileiros estão passando do recorde de vulnerabilidade da fome, que é a situação mais cruel, porque fere a dignidade, né? Pensando no tempo presente, Rossi, com a sua experiência, o que é a política para você hoje? Olha, a política é o principal instrumento para você servir o seu próximo. Não tem outra ferramenta a não ser a política. A boa política é você servir ao próximo com amor, com carinho, com respeito. E você falou bem, há pessoas que ocupam, pessoas até boas, sabe? Pessoas com boas intenções, aí atingem um determinado patamar na política e o poder sobe a cabeça, né? E as pessoas se apropriam daquela função e daquilo que elas estão fazendo como se uma cidade, uma secretaria, ou um ministério, seja uma propriedade pessoal, né? E aí é que surge a corrupção, né? Aquela coisa da toma lá, da cá, e aí a pessoa se desvia daquele que seria o principal objetivo da política, que é servir o próximo, né? Então, isso que você falou tem todo o fundamento e as pessoas se perdem no poder, sabe? O poder sobe a cabeça. Sim. E eu diria que hoje eu tenho uma visão clara, né? Havia um político, me foge o nome agora, ele dizia, o Jabas Passarinho, né? Sim. Ele dizia que o poder é algo assim muito importante que Deus dá para você e você não pode desperdiçar, né? Então, aqueles que... O Luiz Lauro foi deputado, o seu pai foi um brilhante político, né? E um homem de Deus também. Então, a gente sabe muito bem que são pessoas que sabem o que é o poder. Eu mesmo me perdi, às vezes, no exercício do meu poder, né? A primeira vez que eu fui eleito, eu me vi com tanto poder, porque Osasco já naquela oportunidade era uma potência, né? Arrecadava mais que 4 ou 5 estados brasileiros, né? E eu, repentinamente, de líder estudantil que eu era, presidente de um diretório acadêmico, já tinha vindo da União dos Estudantes, eu me vi com tanto poder às mãos que eu acabei me empolgando mesmo e fiz muita coisa. E hoje eu me arrependo de ter feito algumas coisas que eu fiz. Nada relacionado à corrupção, à roubalheira, à malandragem. Mas no exercício de poder eu me tornei assim uma espécie de ditadorzinho, sabe? Uhum. Querendo fazer a coisa do meu jeito, e muito bravo, e muito exigente. Então eu acho que eu poderia ter feito as mesmas coisas que eu fiz, mas de uma maneira completamente diferente. E o completamente que eu digo é fazer com mais amor, com mais carinho, respeitando mais as pessoas. Então, na idade que a gente está, a gente faz o meia-culpa assim, com muita tranquilidade. E eu acho que a gente deve fazer para que as pessoas que estejam vendo a gente possam, quem sabe, aprender aquilo que a gente está falando, né? E no exercício do poder não se perder, porque o poder é efêmero. Vocês falaram tanta coisa a respeito da minha biografia, e note, tudo né? Uma porção de coisa, né? Tudo passa muito rápido, o poder é efêmero, né?
E que bom, né, que hoje Deus me permite estar falando sobre isso aqui num programa de grande audiência. E eu estou assim muito feliz de poder falar isso aqui num programa de televisão que alcança aí milhões de pessoas, né? Danilo, E agora há pouco o Eduardo meu estava com o teu livro, Rossi, ali na mão, que é o Sem Saída 2, mas também no livro Sem Saída 1, o senhor conta um pouquinho da trajetória, vários acontecidos, dentre ele o fato de quando o teu pai, aos 32 anos, faleceu em virtude de uma briga, né? Ele tinha uma dependência química, e você conta vários assuntos sobre esse tema. Qual que é a importância de trazer, num livro biográfico como esse, relatos pessoais que ajudam, inclusive, na construção e na reabilitação de outras pessoas, Rossi? É porque o testemunho é muito importante, né? A DONEP, essa organização, associação a qual eu pertenço, o Luiz Lauro também, ali eles recomendam que a gente não deve pregar a palavra de Deus, porque existem os padres que estudam para isso, os pastores, são preparados para fazer pregação. A gente, claro que hoje o Luiz Lauro também, eu, pelo conhecimento que a gente tem da palavra, se precisar pregar, a gente prega, mas é muito raro isso, né? Então a gente tem que dar testemunho, e o testemunho tem que ser autêntico, não pode ser uma coisa inventada, e tem que ser alguma coisa que você vivenciou, porque você não pode passar a experiência para quem quer que seja, se você estiver dando testemunho de outra pessoa, né? Então eu vi meu pai morrendo ali poucos minutos antes da morte dele, agoniado. Ele tinha sido esfaqueado, né, na veia, na perna, e seccionou a veia femoral. Ele morreu se esvaindo em sangue, com torniquete, tentando, numa cidade que na época não tinha a estrutura necessária para que ele não morresse ali com hemorragia severa. Eu me lembro do sangue que eu vi, tal. E ali o meu pai, ele tinha sido vítima da bebida. Ele, não que ele fosse um bêbado inveterado, bastava ele tomar Hoje, eu, conversando com algumas pessoas, há alguns anos que o conheceram, essas pessoas diziam: olha, seu pai não podia beber um copo de cerveja que ele já se transformava, né? Ele ficava uma pessoa ruim, querendo briga, querendo confusão. E foi num campo de futebol, ele entrou em confronto com um policial, né, que estava à paisana. No confronto que ele teve foi físico, ele levou a melhor. E no dia seguinte, na segunda-feira, esse policial foi fardado no local de trabalho dele e deu voz de prisão, né? E ele estava sóbrio, ele bebia à noite, né? Eu me lembro que ele chegava em casa, às vezes embriagado, e eu, meus irmãos, a gente torcia para que ele não chegasse logo, porque quando ele chegava embriagado, era realmente muito difícil para todos nós e para minha mãe também. Minha mãe faleceu há alguns anos, aos 96 anos, mas ela também sofreu muito com essa coisa do vício do meu pai, né? Então, ali ele deu voz de prisão, meu pai resistiu e foi para o confronto físico mesmo, não vou. Ele queria levar meu pai preso, e naquele confronto, o meu pai era muito forte, né? Era um homem forte. Esse policial, achando até que não iria matar, né? Para assustar, pôs uma baioneta na perna do meu pai e seccionou. Então, a bebida realmente... Eu cresci assim com muita raiva de pessoas que bebiam, bêbados e tal. Hoje eu tenho realmente compreensão, é uma doença, né, crônica, que a pessoa tem que se policiar dia e noite quando consegue largar da bebida. E a bebida, ela é desagregadora, né, destrói famílias, envergonha familiares, né? Eu vejo tantas pessoas ainda hoje, né, envergonhando, pessoas até cultas, pessoas bem de vida, e que de repente estão envergonhando a esposa, os filhos numa festa, né, por se tornarem inconvenientes. Eu vivi uma experiência de uma pessoa que não se alterava, né, com a bebida, que era o nosso querido Luiz Lauro, né? Então, ele podia beber bastante, mas
Não alterava. Não se alterava, ele ficava até mais simpático e solto, né? Lá na nossa emissora, venceu, ele era... né, Luiz Mauro? Então, você sabe que aqui nesse programa eu tenho vivido uma experiência profunda e queria registrar aqui ao Eduardo Rocha, porque no programa tem emoção, tem humor, e uma das coisas mais difíceis para quem comunica, eu queria registrar, Eduardo Rocha, é muito difícil a comunicação, a alegria com seriedade. Quando você vê alguma coisa, ou é programa de humor ou é programa agressivo, violento. O Eduardo tem conseguido conduzir esse programa, alegria com seriedade. Então a gente entra numa parte de emoção, volta para a seriedade, dá um sorriso, e é isso que quem está em casa gostaria de assistir. 3 assuntos, rapidinho. Você falou sobre o poder. Tem um homem que chama Guiar Valvassoura, que é uma referência. Ele tem algumas frases sobre poder, que eu não sei se é dele, mas ele fala e eu gravo. O poder não perdoa quem não exerce. Quer conhecer um homem, dá o poder para ele. Quer conhecer mais ainda, tira o poder dele. Falou sobre o poder. Mas agora eu quero lembrar, você falou que leu a Bíblia, que o Spurgeon leu a Bíblia, com a permissão, quero lembrar alguma coisa engraçada, que tem pessoas que pensam que a Bíblia, ele não medita, ele abre a Bíblia, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo, e abre a Bíblia. E um cidadão dito cristão saiu para a Boemia e depois do pecado caiu num profundo vazio e uma dor na alma sem tamanho, e ele chegou em casa sem preparo nenhum, sem nenhuma oração, ele falou, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Ele já estava angustiado com a vida, sem dormir, de remorso. Ele abriu a Bíblia, Judas foi e suicidou. E ele ficou desesperado. Falou, nossa, muito pesada essa palavra, eu vou abrir outra. Judas foi e suicidou. Aí vou abrir outra. Abriu no Bom Samaritano. Jesus disse, vai tu e faça o mesmo. Mas agora vamos falar sério. Você falou sobre suicídio. Quando a gente tem acesso, que a polícia permite ver alguma carta, eu não sou curioso nem exponho aquilo de público, mas quando a gente tem acesso a algum tipo de comunicado daquela pessoa que suicidou, quem suicida não queria morrer, queria viver. Quem suicida não queria acabar com a vida, queria acabar com o sofrimento e com a angústia. O suicídio é uma falsa solução definitiva para um problema que era passageiro. A Bíblia ajuda muito a refletir. Um errou demais, arrependeu. Pedro, São Pedro, nós estamos vivendo o mês dele agora, São Pedro, Pedro arrependeu. Judas teve um remorso. Um virou um dos maiores escritores da Bíblia, as cartas de Pedro, e o outro suicidou. A reflexão da Bíblia nos ajuda. Então é importante um testemunho de alguém com essa representatividade em todas as áreas e encorajar. Porque hoje o pessoal acha, quando fala que lê a Bíblia, eles acham, ficam olhando, é careta. Então eu queria, mais uma vez, que você reforçasse, não é só a juventude, executivos que acham que já encontraram tudo na vida, que você desse uma... Porque você já viajou já a vários países do mundo, fez mais de 700 palestras. Não sei se chegou a 700, mas está perto Fala aí disso, um fato curioso para nós que aconteceu nessas viagens internacionais, alguma coisa que marcou muito. O que marcou, várias coisas marcam na vida da gente, mas eu diria, eu gostaria de falar da minha felicidade quando eu volto a uma cidade, que eu já fiz uma palestra há anos, né, 10 anos, 15 anos, e você se encontra com uma pessoa que de repente tomou uma decisão, aceitando Jesus, numa palestra sua. É motivo assim de muita alegria, e a pessoa contando, né, o que foi que aconteceu com ela, o antes e o depois de Jesus Cristo. A história da humanidade é essa, né? Ela é dividida, Jesus dividiu a história entre antes e depois dele, né? Antes e depois de Jesus Cristo. Mas a história que verdadeiramente interessa é a nossa, né? E Jesus está disponível para pessoas de quaisquer idades, né? Eu me lembro de pessoas que se converteram ouvindo o programa da gente, e o programa meu não é religioso, mas sempre que eu posso eu estou falando de Jesus, né? E a pessoa ouvindo um programa meu sentiu, né, sentiu curiosidade, o que é essa coisa de
de receber, de aceitar Jesus como único Senhor e Salvador. Era uma senhora com mais de 80 anos, né? E ela se tornou assim uma grande amiga. Um dia ela falou, olha, eu estou sentindo, eu preciso me batizar, eu preciso me batizar. Era um inverno rigoroso, nós conseguimos uma piscina aquecida, ela se batizou, eu entrei na água junto com ela também, 2 pastores estavam ali, eu não sou pastor, não tenho nenhuma formação teológica, mas eu sou apaixonado, né, pela palavra de Deus, eu sou membro de uma comunidade, eu frequento, né, sempre eu vou lá aprender, vou lá ouvir, né, mas eu não tenho essa forma. Muita gente pensa que eu sou pastor, ou que eu sou... Não, isso não é para qualquer um, né? Então a gente procura... Essa senhora, ela teve alguns episódios que ela estava em dúvida e a gente foi buscar na palavra de Deus uma resposta. Ela estava já com quase 90 anos, estava em dúvida se devia fazer ou não uma cirurgia. Estava no hospital e o médico querendo a resposta dela, vai ou não vai. E o médico falou, olha, se ela não fizer a cirurgia, ela tem poucos dias de vida, né? E se fizer, a chance também de sobreviver pela idade dela, a cirurgia é muito pequena. Mas aí nós recorremos à palavra, e a palavra, ela veio assim forte de que vai em frente, né? Faça, né? E que o Senhor é contigo. E eu falei, olha, faça a cirurgia. Ela fez e viveu ainda bons anos. Muito bem, nosso tempo está correndo. Estamos encerrando o segundo bloco do nosso Roda Livre. Voltamos em seguida.